Se a vida te chama, mulher, para florescer. Com mais de 40, um novo amanhecer. Saúde perfeita, o seu guia, a sua voz. Para ser sua melhor versão, sempre e em todas nós. Saúde Perfeita by TMO, é o seu lugar. Corpo, mente e alma, para você brilhar. Do peso ao hormônio, tudo em harmonia. Sua jornada de bem-estar, todo dia. Física, mental, emocional, espiritual, informação que transforma, um canal sem igual. Para cada fase da vida, um novo aprender. Saúde Perfeita by TMO. Sua saúde, sua vida, seu show. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como passaram desde o nosso último podcast que falamos do terreno biológico? Olha quanta coisa muito linda que você já aprendeu até agora estando aqui no nosso canal. Hoje nós temos uma missão muito especial, que é falar sobre saúde da mulher. E nós vamos fazer isso por décadas. Então você vai ver 30 a mais, depois no próximo 40 a mais, e assim vai que nós vamos falar as novidades para você saber. E hoje eu estou aqui com a minha parceira, eu sou a doutora Tânia Almeida, endocrinologista e nutróloga, especialista em mulheres 40 a mais, hormônios, emagrecimento, e vou passar a minha palavra para minha querida Nutri Nairana, para ela se apresentar também. Olá a todos, meu nome é Nairana, né, como a doutora falou, eu sou nutricionista, trabalho com a nutrição funcional e também sou especialista em emagrecimento, principalmente também, né, da mulher 35 anos mais, que aí depois pega também a mulher na perimenopausa e mulher pós-menopausa. Hoje a gente tem um grupo de mulheres muito mais com qualidade de vida. Se nós formos pensar em uma mulher que antigamente, na década de 30, uma mulher era considerada idosa com 30 anos. Você acredita nisso? E quando a gente vê hoje a evolução da beleza, dos cuidados com cada fase da vida, é bem nítido quando, por exemplo, igual aconteceu ultimamente numa novela que passava um remake, que aí passava como eram as pessoas da primeira versão e de agora. E aí a gente pode comparar que parece igual a idade das pessoas que interpretaram alguns papéis, só que quando você vê da primeira versão comparado às pessoas que fizeram agora, a gente pode notar que as pessoas de agora parecem bem mais jovem do que as pessoas que eram da primeira versão. E a idade até das pessoas da nova versão são mais velhas do que as pessoas que eram da primeira versão. Então, isso eu poderia dizer que é um pouco a ver com uma coisa que aconteceu muito especial ao longo desses anos, que é o cuidado maior com a atenção para os hormônios, né? Porque antes tinha um tabu muito alto sobre a questão hormonal, né? Todo mundo ficava com medo, não podia usar. Às vezes nem sabia que tinha algum problema hormonal. E hoje, se a pessoa for abordada em tempo certo e com um jeito de agir de acordo com o que seria mais ideal para ela, ela vai ter uma vida muito melhor, ela vai ter uma qualidade muito superior. E o que todo mundo deseja é viver bem, né? E aí, vamos pensar nas pessoas de 30 anos atuais. Quais são as preocupações maiores que acontecem com elas? O que acontece nesse período da vida onde elas estão começando um casamento? Às vezes elas estão pensando em ter filhos ou até já estão tendo filhos, mas acontece algumas coisas hormonais ou algumas situações que podem atrapalhar, até mexer na fertilidade, como ovário policístico e como Endometriose também. endometriose. E na tua prática, Nai, o que você mais vê dessas mulheres 30 a mais que vão procurar ajuda nutricional? Primeiramente, né, aqui eu acho que a tendência é mudar essa crença,
mas é muito comum a pessoa procurar uma ajuda nutricional, um médico, quando ela já está com problema. E eu falo que é muito importante nós cuidarmos dos nossos hormônios desde sempre. Não é quando você chega na perimenopausa, nem na pós-menopausa. É quando você desde sempre cuidar dos seus hormônios, né? Que você vai falar um pouco depois dos disruptores hormonais. Então, a alimentação ela tem um papel fundamental. Chegam assim, mulheres 30 a mais, algumas chegam com SOP, né, que é a síndrome do ovário policístico, é muito comum. Também já atendi com endometriose, mas também tá aumentando bastante ali mulheres que relatam que têm o lipedema, né? Isso também mulheres na 30 a mais e também mulheres com 40 a mais relatam isso. E a alimentação é fundamental para o tratamento. As pessoas não têm noção do quanto que é importante, tanto para o SOP e endometriose, principalmente na mulher que está querendo engravidar. Porque algumas, não são todas, mas algumas podem ter, sim, dificuldade para poder engravidar por conta da síndrome do ovário policístico, por conta da endometriose. Isso é verdade. E a síndrome do ovário policístico, pelo menos até pouco tempo atrás, quando alguma pessoa procurava e já fazia algum exame para detectar, né, que havia uma imagem do ovário policístico, às vezes a pessoa pensava que se não aparecesse no ultrassom, se não aparecesse lá os folículos, né, o ovário cheio de nódulos, que talvez a pessoa não tivesse isso. Uhum. E hoje tem outros tipos de qualificações para poder determinar. E uma das coisas mais importantes que eu quero que você tenha atenção é a presença de pelos em excesso no corpo. Sim. Às vezes a pessoa, ela teve a vida toda o ovário policístico e ela tinha uma síndrome androgênica que leva ela a ter um excesso de pelos corporais. Acne também. Acne, às vezes manchas, às vezes aparecem sinais de resistência à insulina, que é uma coisa muito comum associada ao ovário policístico. Também dislipidemias. Dislipidemia e outras coisas. Às vezes a pessoa não menstrua ou demora para menstruar. Então ela tem uma obesidade geralmente, né? E às vezes isso no passado era assim, chegava no consultório, na ginecologia. A primeira coisa que se achava que valeria a pena usar para o ovário policístico era anticoncepcional. E por quê? Porque aí a pessoa já tinha espinha, já achava que se usasse o anticoncepcional já iria corrigir essa parte da acne, né, da espinha. E aí a pessoa ficava o resto da vida usando aquele anticoncepcional sem nem ter ainda uma vida sexual, nem era casado, nem tinha namorado. E às vezes esse estímulo hormonal muito cedo, que podia não ser de um hormônio que nada a ver com o hormônio dela, né? Era uma falsa, né? Um falso controle hormonal. E, na verdade, a causa principal, que é a resistência à insulina, às vezes a pessoa não fazia o tratamento, não via que isso é o maior motivo de estar aliada ao ovário policístico, e por muitos anos a pessoa ficava fazendo um tratamento que mais para frente iria dar outros problemas hormonais quando ela teria esses anos atrás usado um monte de anticoncepcional. Não, e tem mais, né? Não era antigamente associada também à alimentação. Então, o papel da alimentação é muito importante. Então, a pessoa fazia uso do anticoncepcional, mas continuava comendo alimentos de alto índice glicêmico, ricos em muito açúcar, que a gente sabe que para mulher com SOP, endometriose, lipedema é péssimo, porque são alimentos inflamatórios. E essa mulher, ela já está numa inflamação ali, né, crônica. Então, e aí piorava ainda mais a situação dela. Então, do ponto de vista da nutrição, qual que é a estratégia que é usada? É claro, tá, que cada mulher, ela é individual, tá? A gente não pega um protocolo fechadinho e aplica em todas as mulheres, né? A gente tem que analisar a individualidade de cada uma, mas tem ali vou falar aqui um modo geral, tá? Essa mulher que tem ali a síndrome do ovário policístico, ela tem que começar a se atentar. Então, por exemplo, uma dieta muito rica em carboidrato, em açúcar, ela precisa reduzir isso, aqueles alimentos, aqueles carboidratos de baixo índice glicêmico,
É muito importante se atentar ao intestino, porque essas mulheres, elas têm um risco maior ali de ter uma desbiose, isso aumenta ainda mais o processo inflamatório do corpo delas. Então, uma alimentação anti-inflamatória mesmo, tipo mediterrânea, às vezes, dependendo do caso, né? Usar até às vezes uma estratégia como uma cetogênica, por exemplo, funciona bem para essas mulheres, mas tem que ser com acompanhamento, tá? Que é uma alimentação mais rica em gordura, mas não é qualquer tipo de gordura. É. Não é centubi de bacon, é o azeite, né? As castanhas, o abacate, mais esse tipo de gordura. Então, consumir antioxidantes, então você tentar vitamina C, vitamina E, ao selênio, ao resveratrol, ou seja, comer alimentos ali de frutas vermelhas, as brássicas também, né? O que são as brássicas, tá? A couve-flor, o rabanete, o brócolis, o repolho. Ter esse tipo de alimentação, se atentar bastante também à vitamina D, ao ômega 3. Então, ter ali uma dieta, a cúrcuma, né? Então, ter uma dieta, assim, bem anti-inflamatória, ao sono, tá? Essas mulheres é muito importante, porque a melatonina não é só o hormônio do sono, ela também é um anti-inflamatório. E isso que você Então, falou é importante tanto para, assim, como uma coisa importante para a pessoa ter uma melhor saúde, quanto especialmente uma pessoa que quer ter uma gravidez saudável, sim. né? Porque nessa idade de 30 anos, se a pessoa ainda não teve filhos, que às vezes ela pode ter um filho mais cedo, ela está muito pensando em ter filhos essa época, Uhum. porque também tem aquela ideia de que quanto mais depois ela demorar para ter um Mais filho, difícil né, mais fica. perto dos 40, ela pode já ter uma dificuldade, né, porque o número de óvulos que a gente tem, ele vai ter uma finitude, né? Uhum. Tem um exame, né, que é o hormônio antimoleriano, que ele mostra, né, qual é a capacidade que a pessoa tem de ovulação. E às vezes ela já está, dependendo da idade, com uma queda. E aí esses alimentos que você citou e outras coisas que às vezes a pessoa toma de medicação, muitas mulheres estão tomando remédios para dormir, remédios para estresse, remédios para tensão, né? Dependendo os remédios que ela usa, ela já tem uma alteração hormonal por conta dessas medicações, que aí muda muito, né, o perfil do hormônio natural dela e acaba dificultando que ela tenha uma gravidez saudável, Sim. né? Então, tanto que é uma coisa muito comum hoje as pessoas terem tendência a uma pressão alta durante a gravidez, às vezes elas já estão entrando numa gravidez acima do peso, que já é uma coisa que afeta os hormônios. E também ela pode já ter uma tendência a uma diabetes gestacional, Uhum. né? Ela já pode ter uma predisposição. E uma outra coisa fundamental que eu dou uma sugestão para quem quer engravidar, quem quer ter saúde, é importante para poder ter menos lipedema, menos problema, além de ver a insulina, é cuidar da tireoide. Sim. Porque a tireoide é um hormônio que controla o estrógeno, que ela controla o metabolismo e que se ela não estiver bem, ela vai prejudicar muito o desenvolvimento de uma criança, de ter um cérebro ok, um desenvolvimento natural. Então, é importante a pessoa saber que dessa parte de produtos químicos que podem afetar os hormônios, que a gente diz que chamam disruptores Uhum. hormonais, os que mais são conhecidos são os que afetam a tireoide. E aí tem mais ou menos uns 287 receptores interferindo, esses disruptores, que já são identificados e eles fazem mesmo alteração na tireoide, consequentemente altera o hormônio, essas coisas, e mais ou menos uns 670 disruptores em estudo. Então, essa questão de 30 a mais, fica alerta para questões de alimentação, né? Que é uma coisa que hoje a qualidade da alimentação ela tem uma interferência absurda em dar errado tanto a parte inflamatória quanto a questão de ser prático, os fast food, os alimentos processados, ultraprocessados. Então, complementando o que você já falou agora, vamos imaginar assim, se você quer ter filho, se você quer ter saúde,
comida feita em casa, Sim, né? Uma comida mais caseira, uma coisa que você está fazendo, descascando e não desembalando, né? Que é uma coisa que é muito comum também. E é lógico, as pessoas podem se divertir em festa, fazer um monte de coisa, mas o básico tem que ser uma comida saudável. uhum, E uma coisa que eu quero chamar a atenção, que é fundamental para não ter celulite, lipedema, é água, sim. E as pessoas né? não se atentam à água. E às vezes a pessoa adora refrigerante, que tem um monte de produto químico, um monte de açúcar, e aí ela vai ter muito mais predisposição também de ter resistência à insulina. E é muito comum essa associação desses produtos glicados com a parte de circulação. Sim, E essa que no circulação, lipedema, a inclusive, é uma grande diferença do questão. lipedema com a celulite, ela é uma diferença que às vezes confunde. Sim, Só que o lipedema tem uma parte que ela é genética, uhum, né? E a genética, ela pode ter lipedema nos braços e nas pernas. sim, E é interessante que lipedema não pega tornozelo. uhum, Então é uma coisa diferente, né? Quando você vê celulite, às vezes a pessoa tem mais na parte de cima e não necessariamente embaixo também, né? Então, às vezes é um diferencial. E já foi mostrado por vários estudos que tem uma correlação numa alteração do gene do estrogênio para a pessoa ter lipedema. Então, é uma coisa que tem a área endócrina envolvida. sim. E sobre a parte do intestino, nessa questão, vocês já ouviram falar em estroboloma? É eles que fazem a metabolização do estrogênio. Como Então, são pacientes que tanto a endometriose, quanto a SOP, quanto o lipedema, são pacientes que têm uma predisposição ali a ter uma desbiose, que nós já falamos sobre o intestino aqui, que é esse desequilíbrio das nossas bactérias. E aí acaba tendo excesso, porque por conta desse desequilíbrio, né? Acaba tendo, não consegue o estroboloma fazer ali toda a metabolização do estrogênio e acaba tendo excesso do estrogênio. Então, uma das fases do tratamento do lipedema é reduzir esse estrogênio, né, do nosso corpo. Aí, de novo, é a alimentação, aí geralmente precisa também de uma suplementação, né, individualizada. Então, de novo, as brássicas, né, que elas são muito importantes, como eu já falei, para poder a vitamina D também, o magnésio ajuda também a reduzir esse estrogênio do nosso corpo. Né? Então, o papel fora que as bactérias boas do nosso intestino também modulam o nosso sistema imunológico, né? Então, essas pacientes já estão inflamadas, então, sem o intestino tratado, então a pessoa não se atenta a isso, né? A pessoa quer fazer um monte de tratamento para tratamento estético, que o lipedema é muito bem-vindo, ajuda muito, mas ela não se atenta a essa parte da alimentação, que foi o que você falou, é o básico, né? É o básico, então, não adianta fazer vários tratamentos se isso não está sendo corrigido. Então, as etapas do tratamento do lipedema, a primeira fase é cuidar do intestino, a segunda fase é essa detoxificação do estrogênio, terceira fase aí vem, né, cuidar do edema, da inflamação, como eu já falei, e o edema também é muito bem-vindo, né, os alimentos fonte de potássio, de magnésio, como a banana, nós temos fonte de potássio, nós temos a couve, que tem potássio, que tem magnésio, K2, isso ajuda na circulação, porque o lipedema, essa mulher, ela tem ali uma dificuldade de circulação, não chega a oxigenação nos tecidos, não chega nutriente o suficiente, então ajuda, tem a bromelina, que ela é muito boa também, ela ajuda bastante, que é uma enzima que tem no abacaxi, né, que ela ajuda também nesse processo ali inflamatório e na circulação também. Temos o pepino, que ele é fonte de água, ele tem eletrólitos e ele também ajuda a eliminar as toxinas. Então, o papel da alimentação é muito importante. Fora as dores, né, que a última fase ali são as dores articulares que essas mulheres têm. Elas sentem muita dor. Então, também tem que se atentar a isso. Também, de novo, vitamina D, o magnésio, que ajuda a evitar a fadiga muscular, e também dores, né, musculares. Então, é uma mulher que primeiro tem que ter muito acolhimento, porque geralmente são mulheres que algumas, né, têm baixa autoestima, elas se sentem mal, porque tem graus na lipedema. Então, se atentar a essa mulher, ter esse acolhimento e dar também uma nutrição de qualidade, além de tudo isso que você falou.
E essa fase é muito comum ter o risco de endometriose, que Também, também atravessa, né, outras também. etapas da mulher. Que a mulher sente muita E dor. aí a endometriose, ela cursa com cólicas muito intensas, sangramento muito, ao contrário do ovário policístico, É. até pode ter ausência, né, apesar das cólicas ter ausência ou espaçamento das menstruações. Já no caso da endometriose, o tecido do endométrio, ele começa a ficar migrando de lugar. Então, às vezes, a pessoa pode ter um pouquinho desse tecido do endométrio no Fora. intestino, Uhum. às vezes em outros órgãos do Bexiga corpo, também na afeta. bexiga. Eu já tive uma paciente que estava com endometriose que ela foi migrado para o olho. Pro olho. Então, quando Pro olho eu ela nunca tinha tinha visto. menstruação, sangrava o olho. Em vez de sair Ixi. lágrimas, saía sangue. Sangue. Uma Essa eu coisa nunca tinha muito rara, um visto. tipo de endometriose bem raro, mas era uma coisa que imagino tanto que até descobrir que esse sangramento era uma endometriose, o Uhum. tanto de exame que ela fez para chegar nesse diagnóstico. E o susto, né? Porque você começa a sangrar pelo olho, imagina. Então, assim, tem situações, né, de casos de endometriose que são, assim, muito complicadas. A pessoa passa por cólicas horríveis, geralmente abdômen, né, vai ter mais tendência a Dor ter. também na relação sexual, então isso também pode afetar relacionamento, né? Casamento, namoro, enfim. E Tem no várias caso da questões. endometriose, o principal foco é antioxidação e Sim. inflamação, né? Os três, né? É. Você tem que focar bastante em alimentos antioxidantes e também anti-inflamatórios. E outra questão também, a redução da carne vermelha. Tanto na endometriose, quanto no lipedema, e tanto quanto na SOP. Não parar de comer, mas reduzir, não comer todos os dias a carne vermelha. Então, é muito importante realmente esse olhar. De novo, né? Falei muito da vitamina D para vocês verem. Todo mundo foca na vitamina D só só a questão imunológica, mas ela tem um monte de função. E a ausência de vitamina D também pode piorar a dor pélvica dessa mulher, que já é bastante forte já. Então, como é importante essa questão dos hormônios, esse quadro aqui, ele mostra em hierarquia quais são os hormônios que às vezes a gente tem que dar mais atenção. E às vezes a pessoa começa a pensar que o primeiro teria que ser, né, os hormônios sexuais. E na verdade eles são os últimos. Né? Primeiro a gente tem que ver o DHA, que é o primeiro que abaixa na perda muscular, a tireoide, o estresse da pessoa, o sono da pessoa. E depois que regulou a inflamação e tudo mais envolvido no intestino, que aí chega na parte hormonal. Sim. Para poder fazer uma regulagem realmente eficiente. Eu acredito que sobre essa época da vida, a gente abordou um pouquinho, né, sobre essa questão, né, das questões mais comuns de 30 a mais. E quero convidar você que está participando, que ficou interessado nessa parte de estou nessa época da vida e não sabia que tinha lipedema tinha a ver com isso, que o ovário policístico tinha a ver com isso. Tem uma dificuldade que é muito ruim de fazer o diagnóstico de ovário policístico, que às vezes o sintoma que a pessoa tem passa como se fosse uma coisa banal. Então, eles demoram muito para fazer o diagnóstico. E isso, lá para frente, vai dar muito problema na época da perimenopausa e da menopausa nessa pessoa. Então, uma atenção maior aos sintomas, a não deixar de colocar o que você sente para o seu médico de confiança e pensar que você pode ter uma vida melhor, igual a gente falou no começo, né? Ser aquela pessoa que no futuro vai ser vista como uma pessoa que parece muito menos idade do que de fato ela tem, e que realmente não tem só idade a mais, tem qualidade de vida, com uma vida de abundância, de alegria, de bem-estar, e é isso que a gente deseja a todo mundo. Então nós vamos terminando hoje o nosso episódio inicial da saúde da mulher,
30 a mais, desejando para vocês que se cuidem, que tenham uma atenção para cuidados de pequenas coisas que você pode modificar para ter grandes resultados no futuro. E quero que você deixe as suas palavras finais também. Bom, todo mundo, né, tá querendo viver mais, mas também a gente quer viver mais, mas com qualidade de vida, né? Então, é sobre isso. Hoje, a gente sabe que qualquer tratamento de qualquer doença, a alimentação ela tem um peso muito importante. Não é simplesmente só tomar o medicamento, que sim, o medicamento faz parte, né, muitas vezes do tratamento, mas não é só isso. É um conjunto de fatores para que você possa ter um resultado e ficar realmente bem de verdade, porque faz total diferença. Muito bom. Quero que vocês nos acompanhem, deixe seu comentário depois que você assistir. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, estamos em contato com a gente e podemos, num próximo podcast, responder a tua dúvida com muita alegria. Um abraço, até a próxima.